Meu nome é Mauro Dias, sou mineiro de Belo Horizonte. Comecei minhas atividades em Dacla Pesquisas em outubro de 1997. Portanto, esse ano eu completo 22 anos nessa atividade. Vocês devem ter notícia de um trabalho feito por Dacla Pesquisas a respeito da Terra convexa. Foi um documentário demonstrado em todo o território nacional através de um filme. E esse documentário percorreu o mundo afora e foi traduzido em vários idiomas, inclusive em russo. Esse documentário é uma pesquisa realizada teoricamente e praticamente com trabalhos de campo, onde foram feitas medições em várias partes do mundo, demonstrando que é impossível a Terra ser redonda. Ou seja, a concepção da Terra esférica passa a ser, assim, uma coisa do passado. Então, o nosso tema hoje é analema e suas consequências no formato da Terra. Para falar sobre esse assunto, eu tenho que fazer um paralelo entre a concepção esférica e a concepção convexa da Terra, porque é aí que vocês vão entender por que essa mudança. Eu, na minha condição de geógrafo, eu trabalhei 31 anos lecionando geografia em vários colégios em Belo Horizonte. Também trabalhei no ramo da cartografia. A minha função específica era transformar fotografias aéreas em mapa. E trabalhei 36 anos nesse assunto. Fiz vários trabalhos de pesquisa e mapeamento no Vale do Jequitinhonha, um convênio com a ONU e a CEMIG. A CEMIG não tinha os aparelhos para fazer o trabalho, e eu trabalhava no Departamento Geográfico do Estado de Minas Gerais. Então, foi onde eu pude participar desse trabalho, executando plantas topográficas no Vale do Jequitinhonha, com o objetivo de fazer o levantamento energético, as possibilidades de aproveitamento da energia hidráulica no vale desse rio. Também fiz várias plantas topográficas e o mapeamento sistemático de Belo Horizonte. Então, na condição de geógrafo e cartógrafo, eu fiquei pensando, essa novidade, a Terra não ser redonda, como que eu passei minha vida toda acreditando nisso e trabalhando nesse setor? Então, eu fiquei intrigado, eu queria saber onde estava o engano da ciência tradicional. E comecei a pesquisar para descobrir o porquê desse engano e por que esse engano permanece até hoje. Vou passar. Começa da 1, da imagem número 1. Está tudo numerado em sequência. Isso aí é o tema, pode passar para outra. Bom, não é essa não, é a anterior. Isto. Ô, gente, atenção, eu estou falando ali, pesquisadores. Todo pesquisador precisa separar o fenômeno da interpretação.
porque o fenômeno ali está explicando, é o fato verdadeiro detectado pelos nossos sentidos e pelos aparelhos, principalmente pelos aparelhos, que os aparelhos não enganam, os aparelhos não têm emoção. Então, quando você tem um fato, um fenômeno, isso é uma verdade, mas a interpretação que nós damos a esse fato é que é perigoso, porque se nós dermos uma interpretação falsa, tudo que nós vamos deduzir daí vai ser também falso. Foi o que aconteceu com a ideia da Terra ser redonda. Essa ideia começou lá no tempo dos gregos, Aristóteles, Eratóstenes, o Hiparco de Niceia, né? O Aristarco de Samos, todos gregos acreditavam que a Terra era redonda. E tudo que eles fizeram foi partir de uma premissa falsa. Quando a pessoa está pré-determinada, ela tem um preconceito já estabelecido, ela não vai enxergar outra realidade. Foi o que aconteceu, né? Então, é o seguinte, a interpretação resulta na explicação do fenômeno, né? Premissas falsas criam equívocos, determinando uma sequência de enganos. Então, as derivações da ideia da Terra redonda resultam em vários enganos consecutivos. Pode passar. Não é essa, não. Deve ser a 3. Tem uma sequência certa aí. Isto. A 3. Não, essa já foi. A seguinte. Exatamente. Esse aparelho ali é um estereoscópio. O cara está olhando ali, naquele aparelho, 2 fotografias aéreas, para ele ver a imagem do terreno em relevo. Ele está comparando, ele está fazendo um trabalho ali de topografia. Esse topógrafo, ele desconhece a curvatura da Terra, porque o trabalho dele é feito num espaço muito pequeno, de 3, 4 quilômetros, né? Pode passar. Esse aparelho aqui, se puder apagar a luz aqui desse canto, seria bom. Esse aparelho é um distanciômetro de raio laser, ele mede uma distância mais de 10 quilômetros. Esse aparelho, ele tem um canhão que emite um raio laser. Dentro do aparelho tem 3 frequências. Uma frequência baixa que mede a distância em metros. Uma segunda frequência mais elevada que mede em centímetros. E uma frequência bem mais elevada que mede a distância em milímetros. Portanto, é um aparelho de alta precisão. Esse aparelho, uma vez medido, eles fazem a correção da curvatura da Terra, nos cálculos da cartografia. E aí é que eu pensava, se não tem a curvatura, o que é que eles estão corrigindo? Eles estão corrigindo outra coisa, e não a curva da Terra. Olha bem, é questão de interpretação, né? Pode passar outro. Aqui vocês estão vendo uma câmera fotográfica que tira fotografias aéreas, né? Nessa câmera aí, essa câmera aqui, vocês estão vendo, aqui tem um pente de filmes, chapas, que passa para esse lado. Essa câmera é colocada no assoalho do avião. Esse cara aqui é o operador da câmera. Ele vai tirando fotos em seguida. Vamos passar para a próxima. Aqui vocês estão vendo uma câmera fotográfica moderna que fica dentro do avião. Essa câmera fotográfica, ela tem o que tem de melhor em matéria de tecnologia. A lente dela tem 9 elementos
Quer dizer, eu estou mostrando isso para ver como é que a cartografia é uma ciência importante. Esse operador, ele fala pelo microfone e o fone dele aqui com o navegador do avião. Quem comanda a operação é o navegador. O navegador comunica com o piloto e o fotógrafo aqui. Ele vai tirando as fotos e dá para ele a orientação. Vai passar. Aqui é um aparelho chamado estereoscópio. O cara está olhando as fotografias e ele vê nesse aparelho chamado estereoscópio, ele vê a imagem em relevo. E ele está comparando detalhes aqui com o mapa que tem aqui de lado. Isso é um trabalho também de cartografia, de revisão. Bom, aqui, esse aparelho é altamente sofisticado. Um aparelho desse hoje custaria uns R$800 mil. Ele é um aparelho fabricado na Suíça pela Casa Wild. O nome dele é esse aqui, Aviomap. O que esse aparelho faz? Aqui a gente põe uma fotografia aérea e aqui põe outra. O cara olhando nesse binóculo aqui, depois de orientar o aparelho, aqui tem um guidão que ele movimenta, ele simula o voo do avião. Aqui fica uma foto, aqui fica outra. Aqui nessa base tem uma lente imensa que corrige a curvatura da Terra. Olha bem, estão corrigindo a curvatura da Terra. Ela não tem a curvatura, então estão corrigindo outra coisa. Esse aparelho, eu já trabalhei com alguns tipos desse aparelho, ele é tão preciso que as articulações dele não tocam uma na outra, porque na hora que você liga, ele tem um ar comprimido que sopra entre as peças. Isso é para evitar desgaste, né? Esse aparelho chama estéreo restituidor. Ele transforma as fotografias aéreas em mapa. O cara senta nessa mesa, analisa a imagem, tudo é gravado num computador, depois o computador desenha aqui nessa mesa automática o mapa que o indivíduo interpretou. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês a experiência de Eratóstenes. O Eratóstenes era um grego que morava na cidade de Alexandria, lá no Egito. Aqui está esse ponto A, é a cidade de Alexandria. Ele era geógrafo, ele trabalhou na biblioteca de Alexandria. E, examinando os documentos dessa biblioteca, ele encontrou uma informação valiosa, que no dia 21 de junho, aqui 21 de junho, às 12 horas, na cidade de Siena, que essa letra S, tinha uma cisterna. O sol ficava empinado dentro dessa cisterna neste dia, nessa data aqui. E ele então, morando em Alexandria, ele colocou uma vareta, aqui essa vareta é o AR, esse segmento aqui, e mediu a sombra, AM, mediu a sombra, ou seja, ele mediu a inclinação do sol, naquele lugar, Alexandria. Ele sabia que o sol estava lá em Siena, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. 90 graus, com a linha do horizonte. Com isso, ele deduziu matematicamente que esse ângulo aqui é igual a esse. Eles são ângulos, pela matemática, alternos e internos. Porque quando você tem duas paralelas, aqui o raio 1 e o raio 2, e uma transversal, você determina ângulos alternos e internos. Então, esse ângulo que ele mediu aqui é o ângulo do centro da Terra, dentro da concepção da Terra redonda, né? Aí, o que ele fez? Esse ângulo deu 7 graus e 2 minutos. Com isso, sabendo a distância de A até S, quer dizer, de Alexandria a Siena, ele ficou sabendo
pôde calcular o equador, quer dizer, a circunferência terrestre. Aqui, ó, 46.250. Bom, em resumo, por que ele fez isso? Porque ele acreditava que a Terra era redonda. Ele já tinha essa ideia pré-concebida, né? Então, pode passar a próxima. O que aconteceu? Na realidade, ele estava na Terra convexa. Essa é a realidade, é o fato. Ele está na Terra convexa. O ângulo que ele mediu estava aqui, ó, o ângulo. E aqui estava a cisterna. O que acontece com os raios do Sol aqui? Na figura anterior, os raios eram paralelos. Por que os raios eram paralelos? Porque eles consideravam que o Sol está distante a 150 milhões de quilômetros da Terra, numa distância tão grande que os raios do Sol seriam paralelos entre si. Só que, na realidade, os raios do Sol não são paralelos, eles são convergentes. Isso significa que o Sol está muito mais perto da Terra que a gente imagina. O Sol é muito menor. O Sol não é uma estrela, conforme nós vamos ver adiante. Pode passar. Isso aqui é um desenho que foi medida a distância da Lua à Terra. Quem fez isso foi o Aristarco de Samos. Ele era grego também. Ele mediu a distância, mas onde é que está o erro disso? Eu nem preciso de entrar no cálculo, porque o raciocínio dele estava certo, matematicamente. Mas o erro dele é porque ele pensava que estava numa superfície curva, quando na realidade ele não estava numa superfície curva. Então, a conclusão que ele tirou dessa distância é uma conclusão falsa. A Lua não está tão longe quanto pensam. O Sol não está tão longe quanto pensam. Entendeu? Aí é que está o engano da ciência. Próximo. Aqui já é um desenho aqui que mostra o Hiparco de Niceia, também grego. Ele tinha a distância da Terra à Lua. Observando o eclipse do Sol, o eclipse da Lua, aqui, ó, aliás, o eclipse do Sol não era da Lua. A Lua fazia esse movimento aqui, ele mediu o tempo do eclipse, dividiu por 2 e descobriu esse ângulo aqui, que é igual a este. Eu sei que com esse cálculo, ele mediu a distância do Sol, que é conhecida até hoje como 150 milhões de quilômetros. Ele enganou primeiro porque ele partiu da medida do Aristarco da Lua. Primeiro que ele considerou a Terra redonda. Olha bem, ele está num cenário onde as águas são niveladas num plano único. E ele achava que estava numa Terra redonda. E com isso as conclusões dele foram erradas, por causa dessa ideia pré-concebida que a Terra era redonda. Isso tudo era comum no meio naquele meio dos gregos, né? Pode passar a próxima. Aí eu continuei na minha pesquisa e descobri o seguinte: a única pessoa que fez uma medida mais precisa da Terra foi esse francês, né? Charles Marie de la Condamine. Esse francês, ele viveu aqui nesse período de 1701 a 1774. Ele era um cientista, naturalista, químico, né? Matemático, e ele era poliglota. Ele era um cientista famoso mesmo. O que ele fez? Ele reuniu os amigos dele, também cientistas, montou uma expedição, foi lá para a Lapônia. A Lapônia é uma região da Suécia e Noruega. E foi medir o arco do meridiano. Ele sabia qual que era a distância linear de 1 grau.
no meridiano que passava no lugar. E esse cara chegou à conclusão que ele fez uma medição que descobriu 10 milhões de partes, que ele deu o nome de metro. Aí ficou inventado, vamos dizer assim, criado essa convenção metro, uma unidade de medida. O que significa o metro? Ele é a 10.000.000ª parte do quadrante terrestre. O que é o quadrante terrestre? A distância do Polo Norte até o Equador. Tem 10 milhões de metros, ou 10 mil quilômetros também, tanto faz. Então, esse metro, ele foi transformado numa barra de platina iridiada e está lá em Paris, no Bureau Internacional de Pesos e Medidas. Ele esteve na Espanha, no norte da África, no Equador e na Amazônia. Não consta nenhuma medida na parte sul da Terra. Por que ele não mediu ao sul do Equador? Porque ele tinha a concepção que a Terra era uma esfera. Se ele mediu a metade da esfera, ele não precisa medir a outra metade, porque a outra metade é igual. Entendeu? E isso pode ter sido um erro. Porque se ele tivesse feito uma medida no sul, ele podia ter descoberto alguma coisa diferente. E isso não aconteceu, né? Pode passar. Aqui, vocês estão vendo esse aparelho? Isso aqui é um teodolito, mas esse teodolito aqui é de alta precisão, fabricado na Suíça pela casa Wild, é o Wild T3. Esse aparelho, onde eu trabalhei, tinha um aparelho desse. Quando eu estava trabalhando, esse aparelho já não era mais usado. Por quê? Esse aparelho foi usado, ele é um teodolito astronômico. Ele é usado para visar estrelas. Fazendo a visada de estrelas, o técnico, o cara entendido nesse assunto aqui, ele determinava as coordenadas de um ponto através de estrela. Hoje nós não usamos mais isso porque tem o GPS. Os satélites que estão girando aí, são 29 satélites girando a toda hora, eles passam no céu. Você sempre vai encontrar de 4 a 5 satélites no céu. Então, esse aparelho aqui, a importância dele é a precisão. Ele dá uma precisão de 0,03 de minuto. Ele é fabricado na Suíça, de alta qualidade. Quem tem esse aparelho está encostado, mas é um aparelho perfeito. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Pode passar a próxima. Estou mostrando para vocês o seguinte: se eu colocar esse aparelho aqui em Brasília e outro aparelho igual lá na cidade de Roma, e a gente combina com o cara lá de Roma, nós vamos olhar a mesma estrela na mesma hora e vamos medir o ângulo dessa estrela. O que nós vamos deduzir disso? O ângulo que ele medir lá em Roma vai ser diferente do ângulo que foi medido em Brasília. A ciência sabe disso, mas ela entende que essa diferença de ângulo é por causa da curva da Terra. E não é. E aqui que está o pulo do gato. Aqui eu finalizo tudo que eu estou explicando para vocês sobre essa diferença da Terra esférica para a Terra convexa. Quando a pessoa imagina que está na Terra esférica, vocês estão vendo aqui, isso aqui não é uma estrela, é a mesma estrela, vista de pontos diferentes. Se você estiver no Polo Norte aqui, você vai ver a estrela no horizonte.
na linha do horizonte. Se você estiver aqui, ó, nessa posição, você vai ter a estrela com um ângulo de 45 graus. Esse ângulo é o mesmo desse aqui, do centro da Terra. É a latitude. Cada linha dessa, vermelha que vocês estão vendo, é um horizonte diferente. Na superfície esférica, nós temos vários horizontes, infinitos horizontes. Então, quando eu colocar o aparelho aqui em Brasília e outro lá em Roma, se eu considero a Terra redonda, o aparelho daqui está num plano diferente do plano lá de Roma. Porque a esfera, se considerar a Terra como uma esfera, nós vamos ter horizontes múltiplos. Cada ponto da superfície da Terra é um horizonte diferente. Já no caso da Terra convexa, você tem um plano único, que é o nível das águas. Se eu coloco o aparelho lá em Roma e outro aqui em Brasília, eu vou ter uma diferença de ângulo. Mas o aparelho nosso aqui está nivelado no mesmo plano desse aqui. E isso aqui é a realidade. Eles estavam nesta realidade acreditando estar nesta. E aí é que está o engano da ciência. É a questão de compreender as realidades. Tudo isto por quê? Eles tiveram uma ideia pré-concebida que a Terra era esférica. Essa ideia vem lá dos gregos. Ideia de Platão, do Aristóteles, do Eratóstenes e outros. Então, gente, conclusão. A estrela que vocês estão vendo aqui está muito mais perto da Terra que nós imaginamos. Aqui, quando você considera a Terra esférica, os raios que vêm da estrela são paralelos entre si, porque entende que a estrela está tão longe, mas tão longe, que os raios dessa estrela são paralelos, chegam na Terra de forma paralela. Como as estrelas não estão tão longe como a ciência acredita, ela está muito mais perto, os raios das estrelas são convergentes. Isso demonstra que a estrela está muito mais perto de que nós imaginamos. Essa é a realidade. Pode passar. Aqui nós temos o que é ensinado em geografia, que a Terra é redonda e que ela gira em torno de um eixo. Esse eixo ele é imaginário, ele é abstrato. E que esse eixo da Terra tem uma inclinação em relação ao plano do Equador. E por isso que nós temos as estações do ano. O Sol bate aqui, ó, perpendicularmente no hemisfério norte. Então nós vamos ter o verão. É o verão. Porque o Sol está em cima do Trópico de Câncer, que passa na cidade do México. Aqui. 6 meses depois, o Sol vai bater perpendicularmente no hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio, que passa na cidade de São Paulo. Essa é a explicação que eles dão para as estações do ano. Essa inclinação, aqui, ó, 23 graus, 27 minutos, 30 segundos. Pode passar. Aqui nesse desenho mostra com mais detalhe, né, o que explica a ciência tradicional. Aqui você vê, olha, o Sol aqui, os raios solares, aqui você tem o dia, aqui você tem a noite. No Polo Norte nós vamos ter um dia de 6 meses, que a Terra vai ficar girando e o Sol está sempre batendo aqui. Por isso que nós temos o Sol da meia-noite, lá na Suécia, na Noruega. Quando vocês olham um globo, vocês vão ver lá Círculo Polar Ártico.
o Círculo Polar Antártico. Aquela linha, aquele paralelo, ele delimita a área do Sol da meia-noite. Tem um filme que foi passado aí que chama O Sol da Meia-Noite. O Sol da Meia-Noite existe, né? Porque lá no polo o Sol fica perto do horizonte girando o dia todo, vai passando vários dias, ele fica girando. Quando vai acabando o dia, ele vai abaixando e começa a sumir no horizonte. Aí vem uma noite de 6 meses. Aqui tem a noite de 6 meses aqui, ó. Aqui é o aqui é o Círculo Polar Antártico, aqui é o Círculo Polar Ártico. Você vê que aqui acontece numa época uma coisa e depois muda aqui, ó. Aqui estava o dia, passou a ser a noite lá no polo, ó. E aqui é o contrário. Pode passar. Bom, quando nós temos as estações intermediárias, que é primavera e outono, o eixo da Terra fica assim, ó, em distâncias iguais do Sol. Por isso é que nós vamos ter estações temperadas. O outono 21 de março e a primavera 23 de setembro. Isso aqui é chamado de equinócio. O outro é considerado solstício. Bom, uma coisa é certa, que já foi observado. O Sol desloca do sul para o norte e do norte para o sul durante o ano. Esse trajeto do Sol é que determina as estações do ano. Então, essa variação aqui que vocês estão vendo é de 23 graus e 27 minutos para o norte, 23, 27 e 30 para o sul. O Sol, então, passa na linha do Equador 2 vezes por ano. Essa é a trajetória do Sol. Essa trajetória do Sol permite nós fazermos um relógio sazonal. Esse relógio sazonal, qualquer um de vocês pode fazer. Você chega num lugar assim alto, numa montanha, né, e assenta uma pedra aqui. Aí você sobe nessa pedra. Quando for o dia 21 de junho, no pôr do sol, o sol vai estar aqui. Você tem que estar lá no lugar no dia 21 de junho. Aí você põe uma pedra aqui marcando o solstício, né? O solstício que vai dar lá no hemisfério norte. O Sol está lá no hemisfério norte. Quando o Sol estiver no dia 21 de dezembro, você vai lá para aquela pedra, sobe nela e põe uma outra pedra aqui marcando a posição do Sol. Aqui, o Sol passa aqui no dia 23 de setembro e 21 de março. Nesse dia, você cria um arco aqui, aprisionando o Sol aqui dentro. Isso, gente, é um relógio sazonal. Todo mundo pode fazer isso. Tem que ter paciência de ir no lugar na data certa. Esse relógio sazonal é aquele que existe na Inglaterra, naquele lugar que vocês já viram, aquelas ruínas, aquele montoado de pedras, num lugar chamado Stonehenge. Aquilo é um relógio que marcava as estações do ano. Para que isto? Porque as estações do ano estão ligadas ao plantio e à colheita. E o plantio e a colheita, ela era sempre acompanhada de festas, né? O pessoal, é o folclore, a pessoa tem as festas da colheita, a festa do plantio. Inclusive na Grécia tinha o deus Baco. O deus Baco era o deus da uva, do vinho. E tinha umas festas lá que chamava, ao deus de Baco, chamava de bacanais. Por que bacanais? Porque as mulheres que participavam dessa festa, elas eram as bacanas. Essa palavra bacana vem do deus Baco. E bacanal, o que significa? É uma farra, né? Onde as pessoas perdem os limites porque bebeu muito vinho, né? Então a gente fala, ali foi uma festa, foi uma bacanal. Por isso que a gente fala hoje isto. Pode passar. Ô, gente, aqui
estabelecendo uma comparação entre o modelo esférico e o modelo convexo. O modelo esférico, a gente vê aqui o seguinte: o Trópico de Câncer tem o mesmo tamanho do Trópico de Capricórnio, né? Já no modelo convexo, o Trópico de Capricórnio é o dobro do tamanho do Trópico de Câncer. Aqui está o Polo Norte, né? Essa linha tracejada aqui é o Equador. Então, isso aqui, gente, é um diferencial muito importante. Pode passar a próxima. Esse aparelho aqui chama heliógrafo. É um aparelho que mede a insolação, quanto tempo de sol que nós temos durante o dia. Eu já vi um aparelho desse lá no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele é usado também no serviço de meteorologia. O que é que esse aparelho faz? Aqui nessa bola, isso aqui é uma bola de cristal. A luz do sol passa por essa bola, isso funciona como uma lente. E vai queimando aqui um papelão. Esse papelão tem as horas marcadas nele. Então, ele queima quando tem sol. Quando tem nuvem, o sol deixa de queimar o papelão. Esse papelão, ele é retirado todo dia. E eles fazem estatísticas. Com essa estatística, eles ficam sabendo as regiões mais nebulosas de uma região. Isso é importante para escolher regiões para energia solar, onde tem sol o ano todo, que não tem nebulosidade. Ali está o aparelho, a bola de cristal com o papelão aqui, né? Essa aqui é a imagem real do aparelho. Ele é assentado numa base e fica ao ar livre. Pode passar. Bom, aí vem o tema de hoje, o analema. O analema é o trajeto que o Sol faz do norte para o sul. Quem é que fez essa pesquisa? Está aqui escrito: United States Coast and Geodetic Survey. É um serviço geodésico do Serviço Costeiro dos Estados Unidos. Eles fizeram essa pesquisa e criaram esse gráfico, que é o analema. Esse 8 que tem aqui é o trajeto que o Sol faz. Então, vocês olhem o seguinte: na concepção esférica, aqui está o ponto zero. Pela concepção esférica, o Sol percorre a linha reta. Ele faz esse movimento do Trópico de Capricórnio até o Trópico de Câncer, com uma linha reta, na concepção esférica. Na concepção convexa, o Sol faz esse 8, ele anda nesse sentido, ó, aqui, ó, percorre assim, tá vendo? Ele vai passar nesse ponto no dia 15 de abril, vai para lá, dá a volta e passa aqui de novo no dia 1º de setembro. Aí ele vem para a parte sul da Terra. Vocês estão vendo que tem uma diferença dessa volta, daqui para cá. Ela está representada aqui de lado, ó. Por que tem essa diferença? Porque a Terra não é esférica, ela é convexa. Isso prova que a Terra é convexa. Então, nesse gráfico, nós explorando esse gráfico aqui, nós vamos ver o seguinte: o Sol fica mais tempo no hemisfério sul, aqui no sul, na América do Sul, parte da África, na Austrália. Ele demora mais tempo aqui. Isso altera o clima. Vocês veem aqui, ó, daqui desse ponto até esse ponto aqui, nós temos 31 minutos de diferença. Essa diferença acontece em um ano e nós não percebemos. Por que nós não percebemos? Porque o nosso sistema de hora está padronizado num trajeto retilíneo do Sol. Porque a nossa hora ela é baseada no Sol, é o dia solar.
né? Então, essa diferença existe e nós não percebemos. E, por coincidência, essa diferença de 31 minutos está exatamente aqui em Brasília. E também na cidade de Ilhéus, lá na Bahia. Então, essa diferença que existe, nós não percebemos. Por que que o Sol faz esse 8? Olha aqui bem, todo mundo conhece essa fórmula aqui, ó, velocidade quilômetro por hora. O cara fala, o carro estava a 120 quilômetros por hora. O que que é quilômetro? Quilômetro é espaço, hora é tempo. Então, a velocidade é função do espaço-tempo, está aqui, ó. O que que acontece? O Sol, para caminhar no mesmo tempo, né, o espaço mudou. Por que que o espaço mudou? Porque aqui, olha, quando o Sol está lá no norte, ele faz uma circunferência pequena, aqui. Quando ele está no sul, a circunferência é maior. Eu estou colocando isso aqui no sentido horário, porque o Sol nasce lá no Oriente. Por isso que o Japão é considerado o país do Sol nascente. Tem aquela bola vermelha na bandeira, que aquilo simboliza o Sol nascendo. E convencionou-se que a hora começa lá no Japão, o dia, né? Então o Sol está aqui, ele está girando. Para ele mudar para essa circunferência maior, ele tem que alterar a velocidade dele, porque o espaço mudou, o espaço ficou maior. Só que o Sol não consegue fazer isso com exatidão. Ele se ajusta, mas fica uma defasagem de tempo. Por isso é que ele faz esse 8. Para a pessoa fotografar o analema, é uma coisa, tem que ter muito critério. Você tem que ter uma máquina com um programador que dispara fotos de 2 em 2 dias. Ela tem que estar num lugar desértico, que não tem nuvem, e ninguém pode mexer nessa máquina. E foi isso que eles fizeram, né? Por isso que você tem que conhecer a condição climática do lugar. Não pode ter nuvem, né? Pode seguir aqui. Bom, aqui está o desenho da Terra convexa. Olha bem que coisa interessante. As águas são niveladas. Isso aqui existe um nível único. Aqui estão os continentes: América do Sul, América do Norte, África, Europa e Ásia. A gente fala Terra convexa porque os continentes são convexos. Aqui, essa parte azul aqui são 2 muralhas. Aqui, ó. Essa parte aqui azul na extrema é o Polo Sul. Esse centro aqui é o Polo Norte, está aqui no centro. A Terra é como um disco, mas isso aqui é um perfil. Olha a conclusão que vocês vão tirar ali. Com a Terra convexa, nós não conhecemos o universo inteiro. Nós só vemos a metade do universo. Existe uma parte do universo que nós não vemos. A gente pensa que sabe tudo. Tem uma área oculta que nós não conhecemos. Se nós estamos aqui desse lado, nessa superfície plana, esse lado daqui, tudo que está aqui do universo nós não vemos. Outra coisa, o Sol, vocês estão vendo que o Sol está aqui, ó. Eu desenhei ele com um lado preto aqui, porque o Sol não é uma estrela. O Sol é um vórtice. Ele é uma janela de outras dimensões para a terceira dimensão. Ele jorra energia das outras dimensões para a Terra. E essa energia é devolvida para as outras dimensões através dos buracos negros. E o Sol, ele tem um outro Sol que faz... O Sol é um sistema de 2. Ele tem um par, ele é um par. Tem o Sol luminoso e o Sol escuro, que a gente chama de Sol negro. Então, o Sol está aqui jogando a luz dele, e ele não joga a luz para trás,
Ele não joga a luz para trás, ele é igual um farol. E ele é que fica girando na superfície da Terra, porque ele é pequeno, está muito mais perto. Então aqui, gente, quando ele está aqui, é o Trópico de Câncer, na cidade do México. Aí você vai ter aqui, ó, ele está clareando o Polo Norte, vou ter o dia de 6 meses, sol da meia-noite aqui. Quando ele vem para o sul, que desloca para cá, tem um trópico aqui de Capricórnio, que passa na cidade de São Paulo, né? Aí ele vai clarear o Polo Sul e não clareia mais aqui, ó, ele chegou até aqui, então o Polo Norte ficou escuro. Esse lado aqui é a noite, o Sol fica girando assim, constantemente, né? Então, olha ver quantas conclusões que nós tiramos ali, né? O Sol percorre, desloca do norte para o sul, formando um 8. Ele tem uma defasagem de tempo, né, que nós não percebemos. Nós não vemos todo o universo, nós vemos parte do universo, porque nós estamos de um lado da Terra. Na concepção esférica, a esfera tem vários lados, infinitos lados. Então, os cientistas acham que estão vendo o universo todo, mas eles não estão vendo, tem uma parte que eles não conhecem. Está vendo? Quanta coisa que nós temos a aprender ainda. Pode passar para o... Bom, aqui eu mostrei para vocês o Sol girando em torno da Terra, a muralha de gelo em torno da Terra. Eu coloquei aqui o América do Sul para mostrar que do lado oposto nós temos um continente desconhecido. Isso aqui já foi até citado em alguns livros. Esse continente aqui, nós não temos notícia dele, porque nós não conseguimos ultrapassar esse gelo, né? E quando a gente lança um satélite, o satélite fica girando também assim, ó, em cima da Terra, como se fosse um disco, né? É uma concepção totalmente diferente. Pode passar para outra. Bom, isso aqui eu estou mostrando para vocês o Cruzeiro do Sul. Vocês podem observar isso. Se você chegar às 7 horas da noite, o Cruzeiro do Sul está inclinado. Aí você vai observando ele, quando chegar de madrugada, o Cruzeiro do Sul já inclinou para o outro lado. De acordo com a ciência tradicional, esse movimento do Cruzeiro do Sul é porque a Terra está girando em torno do seu eixo. Então, dentro dessa concepção, eles projetaram o eixo da Terra aqui, ó, no universo, e criaram aqui o sul do universo, chama Nadir. O norte do universo chama Zênite. E com isso eles construíram, os cientistas, um mapa celeste, criaram a esfera celeste, baseada na Terra esférica também. Então, isso aqui é uma verdade. Se você pegar essa haste aqui do Cruzeiro do Sul, colocar 1, 2, 3, 4 vezes, você tem um nadir. Aí você tira uma linha vertical, você vai ter aqui na montanha, onde você estiver, a posição do sul da Terra. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: a Terra não tem rotação e nem translação. Gente, isso é um choque muito grande na ciência. Você falar que ela não tem rotação nem translação. Ora, se ela não tem rotação, são as estrelas que estão girando em torno da Terra. Mas isso contraria a ciência tradicional, porque eles falam, as estrelas estão tão longe, anos-luz de distância, como que ela vai dar uma volta em um dia? Para dar uma volta em um dia, ela tem que encontrar a lei da física, que a velocidade pode ser superior à da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, o que acontece? Olha, gente, questão de interpretação. Eu tomei aqui a estrela Alfa Centauro, porque é a mais perto da Terra. Aqui está a distância dela, é o raio do movimento que ela faz. Aqui está, a estrela Alfa Centauro está a 4,1 anos-luz da Terra, de acordo com a ciência. Aqui, então, pela forma da circunferência, você tem 2πr. Coloca os valores aqui, você vai descobrir que
a estrela, Alfa Centauro, para dar uma volta em torno da Terra, ela vai precisar de mais de 25 anos, de acordo com a ciência tradicional. Por isso é que a ciência acha que a estrela está longe e que a Terra é que está girando, porque eles não admitem que a estrela esteja perto. Por quê? Tudo começou lá com o Aristarco e o Hiparco, que mediram a distância numa superfície que eles achavam que era curva e não era. Olha, os erros foram acumulando. Os erros vão acumulando cada vez mais, né? Então, gente, pode passar a próxima. Eu estou mostrando ali para vocês um gráfico. Esse gráfico varia um pouco, às vezes. 70% do universo é considerado energia escura. 26% matéria escura. E nós, junto com as estrelas e todos os corpos celestes, somos apenas 4%. Para concluir, a ciência fala o seguinte: a luz propaga em linha reta, na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em ambiente homogêneo e isótropo, quer dizer, tanto faz ir quanto voltar. Qual que é o ambiente homogêneo mais perfeito? É o vácuo. Aí os cientistas achavam que o universo é formado de vácuo. E sendo o vácuo, a luz vai percorrer tranquilamente, ela vai percorrer tranquilamente a 300 mil quilômetros por segundo. Aí eles descobriram que não existe mais o vácuo. Aí começaram a chamar de éter. É uma substância desconhecida. Aí já começaram a falar em tecido cósmico. Aí fala em energia escura. Ô, gente, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: a energia escura não deixa a luz caminhar na velocidade constante. Por isso que eles acham que as estrelas estão muito longe. A energia escura, ela oferece resistência a tudo que movimenta no universo. Eu vou dar um exemplo, uma comparação. Se você der um tiro no ar, a bala do revólver vai a mais ou menos 1000 quilômetros por hora. E vai longe, uma distância enorme. Se você der o mesmo tiro dentro d'água, essa bala vai andar menos veloz, porque a água vai oferecer resistência. E ela vai percorrer menos espaço. E se o tiro for dado numa barra de gelo? A bala nem consegue penetrar, né? É isso que acontece no universo. A matéria escura não deixa a luz caminhar de maneira constante. E por isso que os cientistas acreditam que as estrelas estão muito longe, porque eles partiram de uma premissa de que a luz propaga em linha reta, num ambiente homogêneo. Ora, o ambiente não é homogêneo. Se a matéria escura não é homogênea. Por que ela é escura? Porque nós não vemos essa matéria. Essa energia escura nós não vemos. Mas eles sabem que existe porque ela está interferindo nos fenômenos. Os fenômenos astronômicos estão sendo modificados pela presença dessa energia escura. Então, gente, isso é uma novidade. Pode parecer para vocês uma coisa muito estranha, né? Assimilar essas ideias. Então, ali vem agora a finalização. Paradigma. Mudar de paradigma significa mudar de crenças e conceitos. Todos nós carregamos um pacote de crenças. Olha bem, todo mundo tem suas crenças. As crenças regem as nossas ações, a nossa vida. Quando você muda de crença, você muda de comportamento, né? A sua vida muda quando você muda de crença, né? E eu comparo assim, as crenças é como você carregar um balaio de frutas.
Aí você vai percorrendo a vida, a fruta vai apodrecendo, você tem que jogar fora e pôr outra fruta nova no balaio, né? As pessoas pesquisadoras, buscadoras, são pessoas inquietas, elas estão mudando o balaio de fruta delas o tempo todo, né? Tem pessoas que passam a vida toda achando que tudo é igual, não tem mudança nenhuma, que muitos preferem ficar com as mesmas crenças do que admitir que foram enganados. Essa resistência é uma questão de ego. Gente, a vaidade é uma característica do ego. O cara pensa assim: eu sou um cientista, eu passei pela universidade, eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado, eu escrevi obras, eu dou palestras, eu sou um cara muito importante, como é que eu vou achar que eu estou enganado? Né? Ele prefere continuar no engano, porque o ego dele, ele admitir que ele passou a vida toda enganado, ninguém gosta disso. Eu já penso o contrário. Quando eu fui buscar essa pesquisa, eu quebrei o meu paradigma, porque eu falei: olha, eu estudei isso, eu ensinei, isso é uma coisa do passado, isso aqui é uma novidade. Gente, eu não sei se eu tenho certeza, mas isso que nós estamos vivendo agora pode ser o início de um segundo renascimento, que a Terra já passou por um renascimento, talvez agora seja o segundo renascimento, o princípio dele. Quando nós estamos falando isso aqui não é para desafiar a ciência, porque a ciência é famosa, ela é poderosa, existem pessoas brilhantes e eles têm tecnologia para continuar esses estudos. Então, os cientistas devem, e é bom que eles entendam que essa proposta nossa é um convite para eles mudar de paradigma e começar a trabalhar junto com a gente, usando tudo que eles têm de tecnologia e de conhecimento para agregar o que nós estamos fazendo. Então, isso deve ser entendido como um convite à classe científica. Eu não estou desmerecendo os cientistas, não. Nós dependemos da ciência. A ciência teve muitas conquistas. Todos nós usamos aparelhagens e benefícios da ciência. Todo mundo tem celular, tem televisão, tem radar, tem aparelho de ressonância magnética, né? Tudo está aí presente. Nós estamos usufruindo da ciência, mas a população é muito prática, ela só acredita na ciência tradicional, porque ela quer ver resultados, né? Ninguém quer pensar muito, não, ninguém quer entender as coisas, quer usar as coisas, né? Então deposita toda a confiança na ciência, e por isso é que elas podem estar enganadas, porque existem segundas intenções, né? Lideranças mundiais não contam tudo para nós, porque eles querem que nós saibamos apenas uma parte da verdade, para nos tornarmos consumidores, compradores, simplesmente isso. Então, gente, fica aqui finalizado, eu estou disposto a responder perguntas. Obrigado.